Muito bem, é saber dos nossos analistas, que são os melhores, se esse é o momento oportuno para a greve, que é, sem dúvida alguma, um direito legítimo, Jean Lopes. Bem, depende. Em alguns casos são legítimos, em outros não. Por exemplo, o transporte público é considerado, assim como a segurança pública, a saúde, questões prioritárias à população, e a Constituição brasileira não prevê greves de um percentual, até um certo percentual, que de cabeça agora eu não sei. Portanto, tem que ter um certo critério sobre essa questão de achar que é simplesmente fazer greve e ponto final. Não é bem assim. Tem que seguir a lei, tem que seguir a Constituição brasileira. Eu já falei por diversas vezes aqui que sou a favor que motoristas de ônibus sejam considerados como grupo prioritário para vacinação, porque realmente correm mais riscos que boa parte dos outros segmentos da população, dos ramos de atividades profissionais da população, do cidadão brasileiro. Portanto, sou a favor que eles sejam vacinados. Questão de reajuste salarial é uma questão que atinge todo mundo precisa dos seus reajustes, aí não tem um privilégio de A ou de B. Agora, fazer uma greve, parar o transporte público, prejudicando, assim, toda a população da cidade, de uma cidade enorme, imensa como a Grande Goiânia, com suas cidades do entorno, e inclusive infringindo a lei, eu não sou a favor. Eu penso que tem muita questão, inclusive política nisso aí, questão de interesse, sindicatos sempre trabalham de uma forma politizada, e quem mais sofre com isso é a população, é o povo trabalhador, o povo mais humilde, que é quem necessita do transporte público, Rafael. Martiniano Cavalcante, qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, a minha opinião é de que se os trabalhadores não têm solução por aqueles que são os responsáveis pela manutenção e operação do serviço, no caso aí a Metrobus, se são empurrados com a barriga e se estão submetidos a uma situação de extremo risco, inclusive de vida, sem nenhum tipo de amparo, mesmo havendo uma infinidade de leis que procuraram estabelecer proteção ou prioridades para aqueles grupos mais expostos, nos quais, com certeza, os motoristas estão, se inclui, são sim dos mais expostos, não há eles outra alternativa. A alternativa é tentar lutar para que sejam olhados, para que sejam vistos e para que suas demandas absolutamente legítimas sejam reconhecidas. É preciso também dizer aqui que a relação com os trabalhadores tem que ser uma relação democrática. Houve prisão hoje pela manhã de dirigentes, lideranças sindicais dos rodoviários. E isso não é correto. Nós assistimos, por exemplo, recentemente aqui manifestações, e eu as defendi, que bloquearam a BR. E não houve nenhum tipo de incidente como esse. Então não pode ser que a luta dos trabalhadores seja criminalizada num ambiente onde demais e outras lutas não são. Eles já são vulneráveis demais. O último aspecto que me compete comentar aqui é o seguinte: o problema do prejuízo, que é inegável, o prejuízo que as greves em serviços, setores essenciais, causam a outros setores da população. Ocorre que nós chegamos a um paradoxo numa situação dessa. Eles podem ir até a morte, devem se resignar eternamente. Eles é que são os responsáveis por cuidar dos interesses de outros tão pobres, tão vulneráveis, tão frágeis quanto eles? Ou são aqueles que nos governam? Deixo essa pergunta para que você pense. E para que você que está sofrendo com o problema da paralisação, tenha também empatia e solidariedade com aqueles que estão na mesma situação que você e tentando lutar para sair dela. Desirê Penalba, qual a sua análise sobre essa greve? Eu tô achando engraçado aqui o romance do Martiniano, eu fico até emocionada. É óbvio que eu tô sendo irônica. Gente, nós estamos em pandemia. Tem gente que ficou desempregado, tem gente que perdeu tudo, tem gente que está devendo, tem gente que está pedindo empréstimo, tem gente que não sabe o que fazer da vida, tem gente que perdeu familiares, está sofrendo e não sabe o que fazer a partir de agora. Então, não é hora de querer aproveitar
desse momento de pandemia em que todos estamos sofrendo para fazer paralisação. Ainda mais porque quando eles o fazem, eles impedem as pessoas da liberdade de ir e vir sob um pretexto de serem vacinados, sendo que eles, primeiro, estão em uma situação, até mesmo na hora de dirigir lá, à frente de todas as pessoas que estão atrás, usando máscara ali, a porta, a janela aberta, venta lá dentro, não tem essa prisão toda, esse contágio todo, em comparação com outras pessoas que estão sofrendo muito mais. Então, sinceramente, não é hora, eu vejo isso como um egoísmo muito grande, vocês vão me desculpar, porque tem gente numa situação calamitosa que vocês não imaginam mesmo, inclusive as próprias pessoas que estão tentando se deslocar para ir para os seus trabalhos. Então, agradeçam a Deus por terem emprego e não fiquem aproveitando essa situação para prejudicarem as outras pessoas, porque inclusive com relação a reajuste salarial, também não faz sentido, porque tem gente que muito menos está recebendo dinheiro. 3201-7720, o nosso internauta, ouvinte, telespectador, participam conosco. Boa tarde, Rafael. Hoje o ataque de ouro está completo. Jean e Desirê, parabéns pelo programa Vilmar do Novo Horizonte. A Zelma diz o seguinte: boa tarde, Rafael, adorei ver você e o Jean falando de esportes, parabéns. A TBC tem pessoas talentosas, sem dúvida. Manda um abraço para a Zelma aí, Jean. Grande abraço, muito carinhoso para você, Zelma. E de esporte, eu sempre trabalhei com esporte, gosto muito de falar de esporte. Agora o Rafael Vasconcelos não entende muito de futebol não, viu? Ele é talvez o maior jornalista da nova geração, dessa geração mais recente aqui do Estado de Goiás, mas de futebol não entende nada não. Eu tô brincando, é só para provocar o Rafael. Muito bem, mais participações. Por falar em futebol, o nosso secretário César Moura tá triste, né, pela derrota do Atlético. Tanta cobrança de pênalti, enquanto a competência dos batedores, ou talvez um pouco de passividade dos goleiros. Como que o senhor vê aí essa eliminação do Atlético? Eu elogiar as palavras do Adson, foi dolorida, né? Doeu. Mas 13 pênaltis não desejo para nenhum torcedor, viu? Não acaba nunca. Você fica fazendo leitura, a gente estava conversando antes, o goleiro pula para um lado, para o outro, acaba toda a leitura que você faz, que é muito pênalti, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi todo mundo bater e começar a bater de novo. Você sabe, secretário, que tem narrador esportivo aí que tá sem voz, né? Né? Porque teve que narrar 26 gols num jogo só. Tá tomando, chupando pastilha para ver se a voz volta. Até durante a transmissão no canal da FGV TV, ele falou, né? Eu comecei a gritar gol, vou parar, porque não acaba. Exatamente. Olha só, mais participações. O Renato Santos diz o seguinte: comenta a respeito do preço da cesta básica e do salário mínimo do trabalhador brasileiro. Jean Lopes, o salário mínimo tá baixo, tá alto, e a cesta básica está cara, Jean? Está cara. A gente tem que lembrar que nos últimos anos, nos últimos governos federais, e que terminaram em 2018, né, o governo atual pegou o Brasil quebrado. Pegou o Brasil sobre a maior recessão de sua história, sob uma inflação galopante, com 13 milhões e 500 mil desempregados, as estatais quebradas, os bancos cheios de rombos sofridos por causa de corrupção, de desvio do dinheiro público. E o governo atual começou até a fazer um trabalho bom no primeiro ano, na economia, teve uma recuperação no PIB, gerou quase 1 milhão de empregos formais, e de repente chega a pandemia para atrapalhar tudo isso. Então a gente está sofrendo consequências de 16 anos de governos irresponsáveis, corruptos, e também de uma pandemia que prejudica toda a economia de uma nação. Não é só o Brasil que está sofrendo com isso, é o mundo todo. O Brasil, pela situação que ocorre há 16 anos, pelo menos, de governos irresponsáveis, a gente está sofrendo ainda mais por causa da pandemia. Mas que está cara, a cesta básica está assim, Rafael. E não é só a cesta básica, né? O combustível está caro. Nós estamos passando um momento muito difícil decorrente de tudo isso que eu falei. O Robson Rodrigues manda o Procon fiscalizar um posto de Goiânia. Vende combustível adulterado. E não estão nem aí, porque o dono do posto
eu não entendi o restante, é tenente da PM, é isso? Depois esclareça pra gente. A nossa produção vai estar de olho, com certeza. A Núbia, a Fran, o Gustavo, né? Toda a equipe da TV Brasil Central, que é a melhor que existe no estado de Goiás e talvez do Brasil. Com certeza a gente vai dar um amparo total para que providências sejam tomadas. Martiniano Cavalcante, é importante a fiscalização por parte do PROCON? Bom, tanto combustíveis quanto alimentos, que dispararam, com um propósito muito simples. É interessante como certas pessoas debocham da situação de vida de vulneráveis, como trabalhadores em transporte. Eles são a segunda categoria mais propensa ao contágio, só atrás do pessoal da saúde. E quem sabe que horas levanta um trabalhador do transporte para pegar a rota que o leva para as primeiras viagens e qual é o turno de trabalho, o nível de exploração que sofrem, são aquelas pessoas que são capazes de ter o mínimo de empatia com isso. Mas tem gente que coloca para você o espantalho. O espantalho é aquele que justifica tudo. É o passado, é a esquerda, é Cuba, é a União Soviética, é China, são os comunistas, para esconder fatos assim. Nessa pandemia, e aqui eles batem palma para isso, nessa pandemia, os bancos receberam no Brasil, até agora, a disponibilização de quase 5 trilhões de reais. Vou dar uma para você, apenas uma, quando foi votada a economia de guerra, o orçamento de guerra, para liberar os recursos do auxílio emergencial, dos R$600, foi votado ali um jabuti. Jabuti é uma coisa que entra atravessada, sabe? Um jabuti que permitia aos banqueiros trocarem os títulos podres, aqueles títulos que eles não receberam, empréstimo, investimentos, fizeram diretamente no balcão do Banco Central, por telefone. A disponibilização de recursos para isso foi 2,3 trilhões de reais. E esses camaradas e esse governo ficam por aí batendo o bumbo, dizendo que os 400 que foram gastos com o auxílio emergencial foi demais. O governo acabou com qualquer política de controle de preços, que pode ser feito hoje com títulos, com compra de preços, de projeção de preços, promessas de compra, sem precisar estocar nada. E permitiu que alimentos fossem dolarizados por trades que ganham muito dinheiro. E a soma dessas coisas resultou em mais 20 bilionários no país nesse ano e no recorde de lucros dos banqueiros durante a pandemia do ano passado. Ok, Martiniano, Essa obrigado. É uma política deliberada. Isso não acontece por acaso. É pau nos rodoviários, pau nos pobres e benesses para isso. Com esses ricos bilionários, essa Martiniano tem toda a empatia. Eu não vi o Martiniano reclamar quando nos governos petistas o Banco Itaú ganhou dinheiro como jamais havia ganhado na sua história. Né? Os donos daquele banco, inclusive, eram compadres da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, amigos, mesma turma, apoiavam o governo. Jamais houve na história dessa nação tanto lucro para banqueiros como aconteceram durante os governos do PT. Agora, muitas vezes, dinheiro que é repassado para banco, falado da forma como o Martiniano fala, dá a impressão que é dinheiro dado aos banqueiros. Não, é dinheiro repassado aos banqueiros para que eles distribuam através de financiamentos e fomentos ao povo brasileiro. É diferente de lucro, porque os bancos jamais tiveram tantos lucros como aconteceu durante os governos do PT. É diferente de você liberar fundos para que sejam distribuídos através de financiamentos para poder, inclusive, tentar recuperar a economia do Brasil, que foi jogada num abismo sem fundo pelos governos anteriores a este. Muito bem. Desirê Penalba, a sua réplica, você vai ter 1 minuto, Desirê. Interessante, que até complementando o que o Jean Lopes falou, muito bem pontuado, é que os bancos, eles não recebem esse dinheiro do nada, não cai do céu, assim. Isso sai realmente do Banco Central e isso faz com que a gente tenha uma inflação muito maior, ou seja, a emissão de moeda faz com que a gente perca realmente o valor da moeda no mercado. Então, quando eu escuto
o Martiniano falando sobre controle de preços, eu fico muito assustada, porque é a combinação explosiva para estragar toda a economia de um país. Controle de preços e inflação da moeda. Então, realmente, não tem ninguém que defendendo o banqueiro, não. O fato foi que a pandemia realmente fez com que a economia paralisasse, sofresse bastante com isso, e, em consequência, tivemos que sofrer também uma inflação. Agora, sugerir controle de preço, ou seja, obrigar que as pessoas não acompanhem o valor dos produtos com relação ao valor da inflação, é fazer com que as pessoas parem de produzir, porque qual que é o sentido de você produzir se você vai perder lá na frente? Então é importante que as pessoas entendam que é uma situação difícil para todo mundo, mas que, infelizmente, o governo não é o culpado. Muito bem, a Michele Buzon vai trazer o próximo tema para o nosso debate. Michele.